Daisy Baxter, capítulo 06 Cara de Alface. História original criada por Daisy Baxter. Todos os personagens originais criados por Daisy Baxter. Áudio e vídeo por Daisy Baxter. Trabalho de arte e edição por Daisy Baxter. Última revisão, dia 29 de fevereiro de 2024. Atenção! Esta é uma história separada em capítulos. Procure o índice ou playlist para achar a ordem correta da progressão dos capítulos. Obrigada por acompanhar a vida secreta de Daisy Baxter. A vida secreta de Daisy Baxter, cara de alface. O Dr. Richard Baxter passou a noite e a madrugada sem dormir tentando ajustar o dispositivo tecnológico que ele criou para permitir a Daisy comunicar-se com os humanos mesmo na forma de uma planta normal. Pela manhã bem cedinho Rita Baxter chega para ajudar. Então pai, você colocou a Daisy dentro dessa cápsula? E ela não está morta? Ela agora virou uma planta normal? Perguntou Rita Baxter. A Daisy está fraca, ela ficou muito doente na noite anterior e logo depois ela gastou toda a energia vital dela para mudar de forma. Você pode conversar com ela, mesmo na forma de planta ela ainda entende as coisas que nós dizemos. Diz o Dr. Richard Baxter. Aí sua cabeça de repolho volta logo para a sua forma anterior. Assim você está dando muito trabalho para o meu pai. Você está horrível com essa forma, não serve nem para fazer uma salada. Rita diz a última parte meio que sussurrando para Daisy. O computador imprime uma nota. Pessoa má, pessoa má. Salada não. Estava escrito na nota. Hey pai! A Daisy ficou menos inteligente na forma de planta? Porque ela não constrói as frases corretamente como ela fazia antes? Perguntou Rita. Ao contrário, a Daisy é centenas talvez mil vezes ainda mais inteligente na forma natural de planta do que em forma humanoide. Eu diria que ela é muito mais inteligente do que a maioria dos humanos, até mesmo os cientistas. Explica o Dr. Richard Baxter. Então por que ela fala assim? Pergunta Rita. O problema é o dispositivo, o computador não consegue traduzir com perfeição o que a Daisy quer dizer para a língua dos humanos. Diz o Dr. Richard Baxter. Se a Daisy fosse tão inteligente assim, ela devia consertar a máquina sozinha. Diz Rita. Então o computador começa a imprimir uma longa nota com uma sequência numérica. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89.144.233, erro, 610, 987, 1597, 2584, 4181. O computador continua imprimindo. Hey pai! Agora a máquina enguiçou, acho que está quebrada. Diz Rita. O Dr. Richard Baxter olha para os números que foram imprimidos e se espanta. Mas isso aí é a sequência de Fibonacci. F, N mais 2, igual a F, N mais 1, mais F, N. Por que eu não pensei nisso antes? Agora é a própria Daisy quem está explicando o que está de errado com o meu programa de computador. Diz o Dr. Richard Baxter. Droga, odeio matemática. Hey pai!
Eu pensei que você era um biólogo. Como que você entende toda essa matemática maluca? Diz Rita. Eu sou um biólogo, eu estudo as criaturas vivas como as plantas e os animais, mas a matemática é fundamental em tudo, em todas as áreas do conhecimento. Mas a sequência de Fibonacci em especial é usada para representar características biológicas de coisas vivas em forma de equação matemática. Explica o Dr. Richard Baxter. Depois do dispositivo ser consertado e reajustado, o computador começa a imprimir uma nota. Eu quero falar sobre as outras plantas que foram mortas. Eu não quero voltar à forma humana. Eu sinto uma tristeza indescritível pela morte das plantas. Diz a nota escrita por Daisy através do computador. Daisy, minha plantinha querida, eu lamento pela sua dor. Nós seres humanos e as plantas somos tão diferentes uns dos outros, mas queremos você de volta. Eu quero você de volta. A Rita quer você de volta. Diz o Dr. Richard Baxter. Hey, espera, o que foi que a Daisy disse? Eu fiquei com preguiça de ler depois que ela começou a escrever números. Rita disse ao pai dela. Então Rita anda em círculos por 1 minuto e volta a falar com Daisy. Pare já com isto, seu repolho falante, volta logo para a sua forma anterior. Quem mais que eu vou chamar de cara de alface por aqui? Para já com essa frescura, sua beterraba falante. Rita disse para Daisy. O computador começa a imprimir uma nota. Dessa vez a nota impressa pelo computador tinha o desenho de uma cobra e uma caveira e uma bomba. Querida Rita, você tem que aprender a tratar a Daisy com mais delicadeza, entende, filha? Diz o Dr. Richard Baxter. Tudo bem, pai, eu vou ver uma coisa lá fora, eu volto logo logo. Diz Rita. Rita sai do antigo laboratório. Mas logo depois chegam 2 cientistas. Dr. Nelson Tai é um homem negro um pouco gordinho e de bigode. Ele é astrônomo com doutorado em astrofísica. E professor William Williams é um matemático e doutor em física quântica, é um homem bem careca, baixinho e bem descabelado. Dr. Richard Baxter, nós viemos aqui ver se você precisa de ajuda. Disse o Dr. Nelson Tai. Obrigado, doutores, aqui já estamos fora de perigo. Eu posso ajudar vocês em algo? Diz o Dr. Richard Baxter. Os laboratórios de robótica e pesquisa com inteligência artificial foram severamente danificados, mas acredito que a área hospitalar é onde eles precisam de mais ajuda neste momento. Disse o professor William Williams. Eu preciso ir ajudar os outros cientistas, querida Daisy. Você pode ficar sozinha por um pouco de tempo? Pergunta o Dr. Richard Baxter. O computador imprime uma nota. Eu vou ficar bem, ajude os outros cientistas. Está escrito na nota. Em seguida, o Dr. Richard Baxter acompanha o Dr. Nelson Tai e o professor William Williams indo até a área hospitalar das instalações científicas. Alguns minutos depois, Rita Baxter volta para o antigo laboratório. Rita entra carregando uma planta da espécie begônia plantada em um vaso. Rita coloca a begônia ao lado da cápsula de recuperação de Daisy. Eu tentei falar com você, Daisy, na língua dos humanos. Agora eu trouxe essa planta para falar com você na língua das plantas. Disse Rita. Socorro! Essa humana é completamente louca.
Ela está me ameaçando o tempo todo. Ela é insana, totalmente maluca. Diz a begônia para Daisy na língua das plantas. Não se preocupe, a Rita só fala um monte de loucuras, mas ela nunca faz nada de mal. Eu conheço essa humana muito bem. Daisy fala para a begônia na língua das plantas. Então agora vocês duas suas plantas feiosas, eu sei que vocês entendem tudo o que eu falo, então você planta do vaso, você vai falar na língua das plantas para a Daisy voltar à forma anterior dela, senão eu vou arrancar as suas folhas uma a uma, eu só não arranco as folhas da Daisy porque o meu pai não vai gostar, mas agora você entendeu, agora os humanos mandam e as plantas obedecem. E vai logo senão eu vou começar a arrancar as folhas. Rita falou para a begônia. Então Rita pega uma tesoura para cortar as folhas da begônia. Então o computador imprime uma nota. Pare com isso, Rita. Não corte as folhas da begônia, eu vou voltar à minha forma anterior, você venceu. Mas isso demora um tempo, me dê mais um dia e eu faço o que você manda. Diz Daisy para Rita através da nota impressa. Rita faz uma breve dança da vitória na frente da begônia. Viu, é assim que é, humanos vencem novamente, humanos sempre vencem. Hey, hey, hey! Disse Rita. Então os humanos te chamam de Daisy, é um nome estranho para a sua espécie. Diz a begônia para Daisy na língua das plantas. Eu sei que eu não sou da espécie Daisy, Margarida, mas os humanos nunca conseguiriam dizer o meu verdadeiro nome na língua das plantas. Daisy diz para a begônia. Você deve ser de uma espécie muito resistente para sobreviver a toda essa loucura. A begônia diz para Daisy. Eu sou apenas uma tricotiledônia. Disse Daisy para a begônia. Eu gostaria de ter te conhecido em uma situação menos insana, pequena muda de tricotiledônia. Mas por favor, você poderia escrever uma nota impressa dizendo para a sua amiga humana me levar de volta para o meu jardim sem cortar as minhas folhas. A begônia disse para Daisy. Então o computador imprime outra nota. Rita, sua louca. Eu aceito os seus termos, você venceu. Agora leve a begônia de volta para o lugar de onde você tirou ela, sem maltratar ela. Diz a nota impressa do computador. Está certo, Daisy, mas eu só vou fazer isso se você disser que sou eu quem mando aqui. Disse Rita. A última nota que o computador imprime diz. Certo. Rita, é você quem manda. Você venceu. Então Rita leva a begônia embora enquanto Daisy termina de recuperar a saúde dentro da cápsula. Mas no caminho Rita fala para a begônia. Viu, eu deveria ser uma psiquiatra de plantas e eu nem precisei estudar para isso. Pensem nisso, plantas. Rita ri insanamente. Oh, pela minha clorofila! Plantas sofrem muito por aqui. A begônia exclama para si mesma. Daisy dorme profundamente enquanto seu corpo se recupera e lentamente ela retorna à forma humanoide. Essa noite Daisy não teve nenhum sonho, apenas recupera a vitalidade dela dormindo como uma planta normal. No fim do dia o Dr. Richard Baxter conversa com o Dr. Nelson Tai na saída do laboratório. Os exames médicos da Rita estão regulares, ela ainda não apresentou os sintomas da doença que matou a mãe dela. Mas a doença está no DNA da minha filha, não existe maneira de curá-la efetivamente.
E quanto mais a minha filha cresce, mais ela se aproxima da idade em que a doença causou a morte da mãe dela. Disse o Dr. Richard Baxter. Até agora a Rita não apresentou nenhum sintoma, é você quem é o biólogo, mas uma doença genética poderia pular uma geração e se manifestar na geração seguinte. Talvez Rita tenha sorte. Disse o Dr. Nelson Tai. Sorte não é um conceito científico, não posso depender da sorte para proteger a saúde da minha filha. Por isso eu tenho estudado as plantas em busca de uma cura, mas isso me levaria a tomar uma terrível decisão, uma escolha que eu não quero fazer. Disse o Dr. Richard Baxter. Mas do que você está falando, meu amigo? O que você fez com o seu trabalho com plantas? Pergunta o Dr. Nelson Tai. Tem um jeito de substituir as células doentes da Rita. Existe uma planta capaz de criar células totalmente idênticas às células humanas sem risco de rejeição. Mas a planta morreria neste processo. Disse o Dr. Richard Baxter. Então o Dr. Nelson Tai respira fundo por um instante. E em seguida ele dá um soco desesperado que acerta na cabeça do Dr. Richard Baxter. Seu louco! Você está falando da Daisy. Eu não acredito nisso. Merda! Ela é uma pessoa. Você vai sacrificar a Daisy? Disse o Dr. Nelson Tai gritando. Não. Eu não vou fazer isso. Escuta, amigo, você é meu amigo, escuta com calma, eu mudei de ideia, eu quero dar cidadania humana para a Daisy. Eu não vou escolher entre as vidas de duas crianças. Disse o Dr. Richard Baxter. Cara, você é um monstro, isso não vai mudar, mas eu posso ajudar a conseguir cidadania humana para a Daisy. Eu tenho amigos no setor de registros na administração do sistema planetário da estrela Alfa da constelação da Cruz Maior, que é a capital do governo colonial. Leve a Daisy para lá. Disse o Dr. Nelson Tai. Então os dois doutores apertam as mãos. O dia terminou com uma noite chuvosa do lado de fora do laboratório. Obrigada por acompanhar a vida secreta de Daisy Baxter. Última revisão, dia 29 de fevereiro de 2024.